Lembro-me do silêncio. Não do silêncio no andar de cima, no nosso apartamento na Torre Vasco da Gama, onde o João, o meu então marido, me deixava sozinha todas as noites. Refiro-me ao silêncio que se abateu sobre o Palácio da Ajuda, no coração de Lisboa, naquele que chamavam o Gala do Jubileu de Ouro. Um silêncio denso, quase palpável, que engoliu a música jazz e as conversas murmuradas, enquanto eu descia as grandes escadarias. Era como se o mundo tivesse parado, à espera. Mas para entender aquele momento, para perceber a frieza que senti nos ossos, uma frieza que nada tinha a ver com a brisa daquela noite de outono, com a chuva que batia nas janelas do salão, tenho de voltar atrás. Não muito, apenas uma semana. Foi aí que tudo realmente começou a desmoronar, embora eu agora perceba que as rachaduras já estavam lá há muito tempo. 5 anos, na verdade. A chuva fustigava as janelas do nosso apartamento, no alto da Torre Vasco da Gama. Lá dentro, o ar era mais seco que o deserto do Saara, sufocante. Eu estava sentada à mesa de jantar de mogno, uma mesa tão comprida que dava para aterrar uma avioneta de pequeno porte, sem exagero. No outro extremo, como sempre, estava o João Blackwood, o CEO da Blackwood Capital. Tinha 38 anos, era bonito de uma forma predatória e astuta, que o fazia aparecer nas capas da Forbes e da GQ. Naquele momento, estava totalmente absorto no seu BlackBerry, os dedos a dançarem no teclado como se a vida dele dependesse disso. João, disse eu, a minha voz suave. Era o tipo de voz que acalmava crianças do infantário há anos, antes de o conhecer e casar com ele. Ele nem sequer levantou os olhos. O polegar rolava furiosamente. Agora não, Ana. A fusão com a Constância Logística está empancada. Tenho de babysit o conselho. É o nosso aniversário, disse eu, tocando na pequena caixa de veludo ao lado do meu prato. Lá dentro, um relógio Patek Philippe vintage que eu tinha demorado 6 meses a encontrar. Usei as minhas poupanças, não o dinheiro que ele me dava. O João finalmente levantou os olhos, mas os seus olhos não se encontraram com os meus. Olharam através de mim, verificando o reflexo da sua gravata na janela atrás da minha cabeça. Está bom? Feliz aniversário. Envia flores para ti amanhã e carrega na conta da casa. Tenho de ir para o escritório. Ele levantou-se agarrando o casaco. Nem sequer olhou para o jantar que eu tinha preparado. Um risoto de trufas que ele costumava dizer ser o seu favorito quando era apenas um milionário, não um bilionário. João, espera. Levantei-me, a mão a tremer ligeiramente. Queria falar contigo sobre o gala do Jubileu de Ouro na próxima semana. O convite chegou endereçado a Senhor e Senhora Blackwood. Eu comprei um vestido. O João parou à porta, a mão na maçaneta de latão. Soltou um suspiro, do tipo que se reserva para um computador lento ou um cão desobediente. Virou-se devagar, a sua expressão de pena. Ana, disse ele, a voz escorrendo com uma doçura patronizante que era pior do que gritar. O jubileu não é uma reunião de paz, é um Shark Tank. São os Constância, os Almeida, os Varejão. A Sofia Varejão vai estar lá, a representar os bancos europeus. Eu preciso de estar desimpedido. Desimpedido? Repeti eu, sentindo uma pedra fria assentar no meu estômago. Queres dizer que não queres a tua mulher lá? Quero dizer que não te quero a ti lá, corrigiu o João, brutal na sua honestidade. Olha para ti, Ana. Estás a usar um casaquinho. Tu discutes livros e receitas. Estas pessoas discutem fusões, aquisições e aquisições hostis. Tu não encaixas, nunca encaixaste. Fica em casa, lê um livro, vê Netflix. Não me envergonhes. A porta fechou-se com um clique. O silêncio voltou, ensurdecedor e pesado. Fiquei ali parada por muito tempo. Olhei para o meu reflexo na janela escurecida.
cabelo castanho apanhado num coque desarrumado, sem maquilhagem, um casaquinho bege sobre um vestido simples. Eu parecia exatamente o que ele disse. Uma dona de casa simples e aborrecida. Mas o João tinha esquecido uma coisa. Tinha esquecido de onde a Ana veio. Tinha esquecido que antes de ser Ana Blackwood, a professora de escola silenciosa, ela era Ana Soares. E ele certamente não sabia que a família Soares não era apenas um sobrenome qualquer. Sentei-me de novo. Não chorei. As lágrimas eram para pessoas que não tinham opções. Eu tinha opções. Abri a caixa de veludo, tirei o relógio de 80.000 euros e atirei-o para o triturador de lixo na banca da cozinha. Liguei o interruptor. O barulho de moer foi a música mais bonita que ouvi em anos. Tirei o telemóvel, não o que o João monitorizava, mas um burner phone que mantinha colado debaixo da gaveta da minha penteadeira. Marquei um número com um código de área suíço. Sou eu, disse eu, a minha voz a mudar. A suavidade desaparecera, substituída por uma dureza que podia cortar vidro. Ativem o protocolo Fênix e agendem uma reunião com Elias Thorne na LVMH. Preciso de um vestido. Não um vestido. Preciso de uma armadura. A semana que antecedeu o gala do Jubileu de Ouro foi uma tortura, mas não pelas razões que o João esperava. Ele assumiu que eu estava a remoer no apartamento. Na realidade, eu mal estava lá. O João estava demasiado ocupado a trabalhar até tarde, o que geralmente significava jantar no Alma com a Sofia Varejão, para notar a ausência da esposa. A Sofia era tudo o que eu não era. Alta, loira, agressivamente ambiciosa e filha de um magnata holandês da navegação. Era a mulher que o João pensava que merecia. Na terça-feira, o João chegou à casa para se trocar para uma reunião do conselho. Encontrou-me sentada na sala a ler uma revista. Presumo que tenhas cancelado a tua presença no gala, perguntou ele, ajustando as suas abotoaduras. Não cancelei, disse eu sem levantar os olhos. Apenas atualizei. Bom, resmungou o João. Vou levar a Sofia. Estritamente negócios, claro. Ela conhece os membros do Conselho da Constância. Claro, disse eu. Estritamente negócios. Se o João tivesse olhado com atenção, teria visto que a revista que eu estava a ler não era uma revista de culinária. Era o Financial Times. E eu estava a ler um artigo sobre uma misteriosa aquisição hostil de uma empresa de mineração de lítio no Alentejo. Uma aquisição orquestrada por uma holding obscura, conhecida apenas como Apex Ocula. O João não conhecia a Apex Ocula, mas os mercados globais sim. A Apex era o novo predador na água, um fundo que aparecera do nada há 3 anos, engolindo empresas de tecnologia em falência e transformando-as em minas de ouro. Ninguém sabia quem era o CEO. Apenas conheciam a assinatura. Cada empresa adquirida era despojada da sua gestão corrupta em 24 horas. Ah, e João, disse eu, enquanto ele se dirigia para o elevador privado. Certifica-te de que usas o smoking azul meia-noite. Fica melhor nas fotos quando estiveres a suar. O João franziu a testa confuso. Eu não suo. Vai suar, sussurrei eu para a sala vazia, enquanto as portas do elevador se fechavam. Chegou a quinta-feira. O Jubileu de Ouro decorria no Palácio da Ajuda. Era o evento da década. O tapete vermelho era um mar de cordas de veludo, câmaras a piscar e milhares de milhões de euros em joias. O João chegou num Rolls-Royce Phantom, saindo com a Sofia Varejão ao braço. A Sofia usava um vestido Versace vermelho que gritava por atenção. Pareciam o casal poderoso do século. O João sorria acenando para a imprensa. Senhor Blackwood! Senhor Blackwood! Gritou um repórter da Vanity Fair. Onde está a sua mulher esta noite? O João ofereceu um sorriso triste e ensaiado. A Ana não se está a sentir bem. Ela prefere a vida tranquila. Os holofotes não são para todos. É verdade que vai fechar o negócio Constância esta noite? Perguntou outro repórter.
Estamos confiantes, disse o João, apertando o braço da Sofia. Esta noite é uma noite para vencedores. Subam as famosas escadas, entrando no grande salão. A sala estava transformada num palácio dourado. Os empregados passavam caviar e Dom Perignon. O ar cheirava a perfume caro e dinheiro antigo. O João sentia-se um rei. Começou a cumprimentar a gente na sala, apertando as mãos de senadores e magnatas da tecnologia. Apresentava a Sofia a todos, subtilmente insinuando que ela era o seu futuro, enquanto eu era o seu passado. João, querido, ronronou a Sofia, sorvendo o seu champanhe. Isto é perfeito. Assim que garantires a constância, serás o homem mais rico de Lisboa e poderás finalmente cortar o peso morto. Em breve, prometeu o João. Tenho os papéis do divórcio prontos. Estou apenas à espera da altura certa para os entregar. Não quero que ela leve metade. Não vai levar, riu a Sofia. Ela é uma professora de escola. Não tem dinheiro para um advogado que possa vencer os teus. De repente, o burburinho da sala mudou. Não foi um ruído. Foi um silêncio. Uma onda de quietude rolou da entrada do grande salão, espalhando-se para dentro como uma ondulação na água. A banda de jazz vacilou e parou. As conversas morreram a meio da frase. O João franziu a testa, virando-se. O que se passa? Chegou o presidente? Não, disse a Sofia, a voz tensa. Olha, no topo da grande escadaria, uma figura estava silhuetada contra as luzes do arco. Era uma mulher. Vestia um vestido que desafiava a gravidade, uma criação líquida e preta cintilante personalizada, que parecia tecida do próprio céu noturno, polvilhado com diamantes verdadeiros esmagados. Era estruturado, afiado e terrivelmente elegante. Mas não foi o vestido que silenciou a sala. Foi a mulher que o vestia. O meu cabelo já não estava num coque desarrumado. Era um bob elegante e afiado, tingido de preto azeviche que realçava os meus olhos verdes penetrantes. Eu usava um colar que fez as socialites ofegar, as esmeraldas Romanov, as verdadeiras. O conjunto que tinha desaparecido em leilão em Zurique há 2 anos por 40 milhões de euros. O João semicerrou os olhos. Ele conhecia aquele rosto, mas não conhecia aquela pessoa. A mulher começou a descer as escadas. Não andava. Ela deslizava. Cada passo era uma declaração. Os fotógrafos no fundo das escadas que estavam a arrumar correram de volta para as suas posições. Os flashes a irromper como uma supernova. Quando cheguei ao chão, a multidão abriu caminho para mim. Uma mistura de medo e admiração. Caminhei diretamente para o centro da sala, em direção ao CEO da Constância Logística. O copo do João escorregou da sua mão e estilhaçou-se no chão de mármore. Ana, engasgou ele. Eu não me virei, não o reconheci. Passei diretamente por ele, a cauda do meu vestido roçando no seu sapato. Parei em frente a Pedro Constância, o homem que o João tentava cortejar há meses. Pedro, disse eu. A minha voz foi amplificada pela acústica do salão, clara e imponente. Acredito que tem alguns papéis para eu assinar. Pedro Constância, um homem conhecido pela sua postura fria como pedra, curvou a cabeça, de fato curvou-se. Sim, senhora Blackwood, ou devo dizer, diretora da Apex Ocula. O grito abafado que percorreu a sala sugou o oxigênio do ar. O João sentiu os joelhos dobrarem. Apex Ocula, a sua mulher. A mulher que usava cupons para detergente da roupa. Virei-me então. Girei lentamente nos meus calcanhares, fixando os olhos no João. Eu não sorri. Olhei para ele com o desapego frio e clínico de uma cientista ao observar um inseto ao microscópio. Olá, João, disse eu. Decidi vir, afinal. Espero não te estar a envergonhar. O silêncio no Palácio da Ajuda era pesado. O tipo de pressão esmagadora geralmente reservada para submersíveis de profundidade. 1000 olhos, olhos pertencentes a senadores, magnatas do petróleo e gigantes da tecnologia, saltitavam entre o João Blackwood, que suava,
e a entidade fria como gelo que costumava ser a sua mulher. O cérebro do João estava a falhar. Ele não conseguia conciliar as duas imagens. Ana, a mulher que recortava cupons para a couve biológica, a mulher que lhe perguntava timidamente se queria ver um documentário sobre abelhas. Ali estava ela, coberta pelas esmeraldas Romanov, a comandar a atenção de Pedro Constância. Isto é ridículo, estalou o João, a sua voz a rachar ligeiramente. Ele deu um passo à frente, entrando no meu espaço pessoal. Ana, o que estás a fazer? Estás a fazer uma cena. Tira esse colar. É provável que seja uma réplica. E vai esperar no carro. Discutiremos esta insanidade em casa. Eu não me meti. Nem sequer olhei para ele. Mantive o meu olhar fixo em Pedro Constância. Senhor Constância, disse eu, a minha voz suave como seda. Acredito que o contrato estipula que a transferência da propriedade maioritária é efetiva imediatamente após a declaração pública. Está correto? Está, senhora Ana Blackwood, respondeu Constância, tirando uma caneta tinteiro dourada do bolso. Propriedade maioritária, riu o João, um som nervoso e agudo. Ele olhou em volta da sala procurando aliados. Pedro, para de a satisfazer. A minha mulher está claramente a ter um colapso. Ela é uma professora de escola. Ela não tem propriedade maioritária nem de uma torradeira, quanto mais da Constância logística. A Sofia Varejão interveio então, o seu vestido vermelho a roçar. Colocou uma mão possessiva no braço do João, olhando para mim com desprezo. O João tem razão. Isto é patético. Ana, encontraste uma loja de fantasias e estragaste a festa. A segurança devia escoltar-te para fora antes que envergonhes ainda mais o João. Eu finalmente virei-me. O movimento foi lento, deliberado. Olhei para a mão da Sofia no braço do meu, ainda marido, depois para o rosto da Sofia. A minha expressão não era de raiva, era de divertimento. Sofia, disse eu, vejo que estás a usar a coleção de outono da Versace, uma escolha ousada, considerando que o banco da tua família, o Varejão Global, está atualmente sob investigação por lavagem de dinheiro através das Ilhas Virgens Britânicas. Imagino que a apreensão de ativos da SEQ esta manhã tornará o pagamento desse vestido complicado. O rosto da Sofia ficou branco. O que estás a falar? Verifica o teu telemóvel, sussurrei eu. A Sofia tateou a sua clutch, puxando o telemóvel. Os seus olhos escanearam o ecrã e a cor esvaiu-se completamente do seu rosto. Não, isso é impossível. A ordem de congelamento acabou de chegar há 5 minutos. Há 7 minutos, corrigi eu. Eu própria autorizei a denúncia aos reguladores. O João olhou para a Sofia, depois de volta para mim. Tu fizeste o quê? Quem és tu? Dei um passo em direção ao meu marido. Eu usava saltos, o que me deixava quase ao nível dos olhos dele. Disse-te, João, sou a pessoa que tu ignoraste. Mas tens razão numa coisa. Fui professora de escola, ensinei matemática. E tu, meu querido marido, fizeste um erro de cálculo grave. Apontei para o ecrã gigante atrás do palco, geralmente reservado para nomes de doadores. De repente, o ecrã cintilou. O logótipo do Jubileu de Ouro desapareceu, substituído pelo logótipo afiado e aterrador da Apex Ocula. Debaixo do logótipo, um gráfico de ações em tempo real. Mostrava a Blackwood Capital. A linha estava vermelha. Estava a desabar. O que é aquilo? Gritou o João girando. Por que é que as minhas ações estão a cair? O mercado está fechado. Após o horário de negociação, disse eu calmamente. E os mercados asiáticos acabaram de abrir. Vês, João, enquanto estavas ocupado a levar a Sofia para jantar e a ignorar as minhas chamadas, eu estava ocupada a comprar outra coisa. A comprar o quê? A tua dívida, disse eu. Especificamente os empréstimos tóxicos que contraíste para financiar a fusão da Constância.
Tu empenhaste tudo, a tua empresa, os teus imóveis, até o apartamento, contra o sucesso deste negócio. Assumiste que o Pedro Constância assinaria contigo esta noite. Virei-me para Pedro Constância. Pedro, com quem estás a assinar? Pedro Constância levantou uma pasta encadernada em couro. A partir das 20h de hoje, a Constância Logística foi adquirida pela Apex Ocula. Não, rugiu o João, isso é ilegal. Eu tinha exclusividade. A tua cláusula de exclusividade expirou às 19h59, disse eu, verificando o meu relógio invisível. Estavas demasiado ocupado a posar para fotografias para notares que o prazo passou. Eu nunca fui alguém de planos simples, de raiva espontânea. A minha raiva era algo que macerava, que ganhava densidade com o tempo, como um vinho envelhecido. Estes 5 anos de fantasma, ao lado do João, de ver a forma como ele desprezava tudo o que eu era e tudo o que eu representava, serviram para alimentar essa ira, para a refinar numa arma letal. E não me lembro de cada detalhe do que disse naquela noite. Os minutos pareciam escorrer como areia entre os dedos, mas a essência está gravada a ferro e fogo. A multidão explodiu. Os flashes eram agora cegantes. Isto já não era apenas um gala. Era uma execução pública. O João agarrou o peito. Sentia que não conseguia respirar. Ana, por quê? Somos casados. Tudo o que tenho é teu de qualquer forma. Por que destruir-me? Os meus olhos endureceram. O divertimento desapareceu, substituído por uma raiva fria e antiga. Por que, João, tu não só casaste comigo, tu inteiraste-me? A sala ficou suficientemente silenciosa para se ouvir o gelo a derreter nos baldes de champanhe. As socialites de Lisboa estavam a testemunhar um banho de sangue e não conseguiam desviar o olhar. Vamos falar de história, sim, disse eu, a minha voz a projetar-se até ao fundo do salão sem microfone. Comecei a andar à volta do João, circulando-o como um tubarão. Há 5 anos tu conheceste-me numa cafetaria no bairro Alto. Eu era pobre. Eu estava a lutar. Eu era ninguém. Tu pensaste que eu era a candidata perfeita para uma esposa de reabilitação, alguém para suavizar a tua imagem impiedosa depois dos escândalos ambientais da Blackwood Capital. O João limpou o suor do lábio superior. Eu amava-te, mentiu ele. Tu amavas a minha maleabilidade, corrigi eu. Mas nunca perguntaste por que eu era pobre. Nunca perguntaste sobre o meu apelido de solteira, Soares. Soava comum para ti, mas para a geração mais velha nesta sala. Olhei para um homem idoso de smoking ali perto. Senhor Almeida, lembra-se da fundição Soares? O velho acenou lentamente com a cabeça, os olhos arregalados. A maior siderúrgica da costa atlântica. Faliu em 2015. Uma tragédia. O proprietário suicidou-se. Um grito abafado percorreu a multidão. Eu parei de andar. Fiquei diretamente em frente ao João. O proprietário era Arthur Soares. O meu pai. O João piscou os olhos. Eu não sabia. Não sabias. Soltei uma gargalhada aguda e amarga. João, olha para a história da tua própria empresa. Quem orquestrou a aquisição hostil que levou à falência da Fundição Soares? Quem despojou os seus ativos, vendeu a maquinaria para a sucata e despediu 2.000 trabalhadores, levando o meu pai a saltar da ponte 25 de abril? A boca do João abriu e fechou. Ele olhou para a Sofia, desesperado por uma resposta. A Sofia estava ocupada a escrever furiosamente no telemóvel, a tentar salvar a própria pele. Foi a Blackwood Capital, sussurrei eu. Foi o teu pai, João. E quando ele morreu, tu assumiste o comando e continuaste exatamente as mesmas práticas. Tu celebravas o aniversário dessa aquisição todos os anos. Chamavas-lhe Dia da Vitória. Sabes onde eu estava no teu Dia da Vitória no ano passado? No spa, adivinhou o João fracamente.
Eu estava no cemitério, disse eu, a pôr flores no túmulo do homem que a tua família destruiu. Virei-me para a multidão, dirigindo-me à sala. Eu não casei com o João pelo dinheiro dele. Tenho muito do meu. O meu pai deixou-me algo que os advogados de falência não conseguiram encontrar. Uma patente, um algoritmo pequeno, insignificante para negociação de alta frequência. Passei os últimos 5 anos a aperfeiçoá-lo. Construí a Apex Ocula num portátil no quarto de hóspedes, enquanto o meu marido estava fora a trabalhar até tarde com as suas assistentes. Apontei para o ecrã novamente. A Apex Ocula não é apenas um fundo, é uma arma, e durante 5 anos mirei-a num único alvo. Não podes fazer isto, sibilou João, aproximando-se novamente, a sua voz a baixar para um rosnado ameaçador. Vou processar-te. Vou arrastar-te para tribunal durante décadas. Vou alegar privilégio conjugal. Metade da Apex é minha por lei matrimonial. Eu sorri. Foi o sorriso de uma armadilha a fechar-se. Ah, João, devias mesmo ler os documentos que assinas. Que documentos? O contrato pré-nupcial, disse eu. O João riu, recuperando alguma confiança. O contrato pré-nupcial protege-me. Diz que não recebes nada se nos divorciarmos. Os meus advogados redigiram-no. Os teus advogados pensaram que o redigiram, corrigi eu. Mas na manhã do nosso casamento estavas de ressaca. Estavas com pressa para ir para o campo de golfe. Assinaste a pilha de papéis na banca da cozinha sem os leres. O João congelou. Uma memória cintilou. Uma dor de cabeça, uma chávena de café. Eu a entregar-lhe uma caneta. Ele a assinar cegamente, só para me fazer parar de falar. Troquei a página 14, disse eu simplesmente. Cláusula 7, secção B. Afirma que, em caso de infidelidade comprovada por provas digitais, todos os bens detidos por João Blackwood, incluindo propriedade intelectual e direitos de voto na Blackwood Capital, são transferidos imediatamente para o cônjuge como penalidade. Infidelidade? Gaguejou o João. Não tens provas. Alcancei a minha clutch e tirei um pequeno comando. Cliquei. O ecrã atrás de mim mudou novamente. O gráfico de ações tinha desaparecido. No seu lugar, um vídeo. Era uma filmagem de segurança granulada a preto e branco, mas era suficientemente clara. Mostrava o João e a Sofia no elevador privado do edifício Blackwood. Eles, de facto, não estavam a discutir negócios. A multidão rugiu, mãos a cobrir as bocas. As pessoas gravavam com os telemóveis, transmitindo ao vivo a queda da década. As câmaras do elevador, sussurrou o João horrorizado. Eu tinha-as desligado. Tu tinhas o feed de segurança desligado, disse eu. Mas instalei um sistema de backup secundário há 3 anos, quando atualizei o Wi-Fi do edifício. Eu vi tudo, João. Cada almoço, cada noite, cada vez que riste da tua mulher aborrecida, enquanto passavas o nosso aniversário com ela. Apontei o comando e o ecrã ficou preto. O gatilho para a transferência de ativos foi ativado no momento em que entraste neste gala com a Sofia ao teu braço. Neste momento, não és dono da Blackwood Capital. Não és dono do apartamento. Nem sequer és dono do smoking que usas. Foi pago com um cartão de crédito da empresa que eu acabei de cancelar. O João olhou para o telemóvel. Uma notificação apareceu. Carteira suspensa. Fundos insuficientes. Ele levantou os olhos selvagens. Olhou para a multidão, as pessoas que ele tanto se tinha esforçado para impressionar. Não o estavam a olhar com respeito agora. Estavam a olhar para ele como se fosse um animal atropelado. A Sofia Varejão para mim, percebendo que o navio não só tinha afundado como explodido, tentou afastar-se discretamente. A sair tão cedo, Sofia? Chamei eu. A Sofia congelou. O FBI está à espera na saída, disse eu alegremente. Aparentemente, dar informações ao teu pai sobre a batida da SEC constitui insider trading. Gostariam de ter uma palavra. A Sofia soltou um soluço e correu para a saída de serviço,
os saltos a clicarem freneticamente no mármore. 2 homens de fatos escuros saíram de trás de um pilar e interceptaram-na. O João ficou sozinho no centro da sala. Era um rei despojado da sua coroa, do seu castelo e das suas roupas. Ana, implorou ele, a voz quebrada, por favor, podemos falar sobre isto. Eu sou o teu marido. Olhei para ele e por um segundo os meus olhos suavizaram. O João sentiu uma faísca de esperança. Tens razão, disse eu suavemente. És o meu marido. Estendi a mão e ajustei a sua gravata borboleta, dando-lhe uma palmadinha no peito. Mas vou pedir o divórcio amanhã de manhã. E como agora sou dona do escritório de advogados que usas, sugiro que procures um defensor público. Virei-lhe as costas. Senhor Constância, vamos jantar? Acredito que temos uma fusão para celebrar. Depois de si, senhora Blackwood, disse Constância, oferecendo-me o braço. Por favor, disse eu, alto o suficiente para as câmaras ouvirem. Chame-me senhora Soares. A chuva lá fora, no Palácio da Ajuda, sentiu-se diferente para o João Blackwood do que tinha sido apenas algumas horas antes. Quando ele chegou, a chuva era apenas um ambiente para o seu Rolls Royce. Agora, parado na calçada sem guarda-chuva, era fria, molhada e implacavelmente humilhante. Os paparazzi ainda estavam lá, como abutres a farejar uma carcaça. Os flashes explodiram-lhe no rosto, cegando-o. João, é verdade que estás falido? Senhor Blackwood, como se sente ao ser enganado por uma professora de escola? Vai para a prisão como a Sofia? O João protegeu os olhos empurrando um fotógrafo. Sem comentários, sai da minha frente, gritou ele, a voz a falhar. Levou a mão ao bolso para procurar o telemóvel para ligar para o seu motorista, mas lembrou-se que o serviço de carro estava ligado à conta corporativa, a conta que eu tinha congelado. Tocou na sua aplicação Uber. Pagamento recusado. Ele tentou o Bolt. Pagamento recusado. Olhou para o ecrã, a chuva a escorrer do nariz para o vidro. Tinha milhões em ativos esta manhã. Agora nem conseguia pagar uma viagem para o seu próprio apartamento. Derrotado, começou a andar. Eram cerca de 40 quarteirões até a Torre Vasco da Gama. Quando chegou, o seu smoking Tom Ford de 5.000 euros estava arruinado. Os seus sapatos de verniz faziam barulho de água e ele tremia incontrolavelmente. Empurrou as portas giratórias do seu edifício, desesperado pelo calor do átrio. Marchou em direção aos elevadores, pronto para colapsar na sua cama king size e acordar deste pesadelo. Senhor Blackwood, senhor, pare já. O João congelou. Virou-se para ver o senhor Manuel, o chefe dos porteiros. O senhor Manuel era um homem na casa dos 60, um ex-militar que trabalhava no edifício há uma década. O João nunca soubera o seu apelido. Na verdade, ele geralmente apenas estalava os dedos para o senhor Manuel quando queria um táxi. Manuel? Latiu o João tentando convocar a sua antiga autoridade. Agora não. Tive uma noite de inferno. Chama o elevador. O senhor Manuel não se moveu. Permaneceu atrás do balcão de mármore, o rosto impassível. Não posso fazer isso, senhor. O seu cartão de acesso foi desativado. Desativado? Riu o João. Um som maníaco e molhado. Eu sou dono do apartamento. Eu sou dono dos 3 últimos andares. Não me pode trancar fora da minha própria casa. Na verdade, senhor, disse o senhor Manuel, olhando para um tablet no balcão. De acordo com a transferência de propriedade registrada às 20h05 de hoje, a propriedade é agora exclusivamente da senhora Ana Soares, e ela deixou instruções estritas. Que instruções? Sibilou o João agarrando a borda do balcão. Sem convidados não autorizados, leu o senhor Manuel. Especificamente sem ex-cônjuges com histórico de negligência emocional. Foi colocado na lista de não admitir entre os entregadores de pizza e as testemunhas de Jeová. O rosto do João ficou roxo. Vou fazer com que percas o teu emprego por isto. Sabes quem eu sou?
O senhor Manuel finalmente sorriu. Não foi um sorriso agradável. Foi o sorriso de um homem que tinha sido muito bem gorjetado pela nova proprietária. Eu sei exatamente quem é, Sr. Blackwood. É o homem que me gritou no Natal passado porque estava a nevar. A senhora Soares, por outro lado, perguntou pelos meus netos todas as manhãs. Ela acabou de me dar um aumento substancial. O senhor Manuel apontou para a porta. Por favor, saia, senhor, ou terei de chamar a polícia por invasão de propriedade. E, francamente, eu gostaria disso. O João olhou para o senhor Manuel. Olhou para a luz dourada e acolhedora do átrio, as poltronas de veludo luxuosas em que não lhe era permitido sentar. Depois olhou de volta para a rua escura e chuvosa. Ele virou-se e saiu. Verificou os bolsos. Tinha a carteira, mas os seus cartões de crédito eram inúteis. Encontrou uma única nota de 20 euros amarrotada que guardava para o valete. 20 euros. João Blackwood, o titã da Avenida da Liberdade, comprou uma sanduíche de atum encharcada e um café numa mercearia aberta 24 horas. Sentou-se num banco numa estação de metro. As luzes fluorescentes a zumbir por cima, ouvindo os ratos a esgueirar-se nos carris. Não dormiu. Apenas ficou ali sentado a tremer, alimentando-se de uma raiva que queimava mais do que o café. Ela pensa que venceu, pensou ele rangendo os dentes. Ela pensa que pode levar tudo, mas ela esqueceu uma coisa. Eu construí aquela empresa. Eu sei onde os corpos estão enterrados. Tenho arquivos que ela não sabe. Olhou para o relógio. 6 da manhã. Espera só, Ana. Sussurrou ele para a estação vazia. O jogo ainda não acabou. Às 8h em ponto, o João invadiu o átrio da Blackwood Capital. Parecia um louco por fazer, ainda a usar o seu smoking arruinado, os olhos injetados. Os seguranças nos torniquetes pareceram assustados. Senhor Blackwood, perguntou um. Saiam do meu caminho, rosnou o João, saltando por cima do torniquete antes que pudessem reagir. Correu para os elevadores. Ele sabia o código de substituição. Digitou-o antes que a segurança pudesse bloquear o sistema. As portas fecharam-se. Ele estava a subir para o 50º andar, a suíte executiva. Tinha um plano. No seu cofre privado, atrás da pintura dele próprio no seu escritório, estava um disco rígido. Continha as chaves de encriptação das contas offshore da empresa nas Ilhas Virgens Britânicas. Contas que não estavam no seu nome e, portanto, não estavam no contrato pré-nupcial. Havia facilmente 50 milhões de euros lá. Suficiente para fugir do país, contratar uma equipa jurídica impiedosa e destruir a Ana completamente. O elevador apitou. O que a seguir do andar estava silencioso. Demasiado silencioso. O João correu pelo corredor até o seu escritório, invadiu as portas duplas. Muito bem, ouçam-me, gritou ele para a sala vazia. Eu ainda sou o CEO até que o conselho diga o contrário. Ele parou. O seu escritório tinha desaparecido. A secretária de Mogno tinha desaparecido. As cadeiras de couro tinham desaparecido. A pintura dele tinha desaparecido. A sala tinha sido completamente esvaziada. Estava completamente vazia, exceto por uma única e simples mesa dobrável no centro da sala. Sentada à mesa estava a Ana. Vestia um fato branco impecável, com um aspecto fresco, descansado e terrivelmente calmo. Estava a beber chá. Ao seu lado estava o Bruno, o assistente pessoal do João nos últimos 7 anos. Bruno, o homem que lhe buscava a roupa da lavandaria, lhe reservava os voos e lhe encobria os casos. João, disse Ana, pousando a chávena de chá, estás péssimo. Noite difícil. Onde está? O João avançou, mas 2 grandes seguranças saíram das sombras, bloqueando-o. Onde está o meu cofre? Onde está o disco rígido? Ana levantou uma sobrancelha. Queres dizer a Drive com as chaves do livro Razão para as contas das Ilhas Caimão? Aqui escondeste atrás daquele retrato de mau gosto. O João empalideceu.
Como, como soubeste? Ele olhou para o Bruno. O Bruno ajustou os óculos, olhando para o seu antigo chefe com uma mistura de pena e desgosto. O João sussurrou. Bruno, fui eu que te fiz. Dei-te um bônus o ano passado. Deste-me um cesto de fruta, João, disse o Bruno com a voz firme, e atiraste-me um agrafador porque tinha uma uva podre. Não te lembras, pois não? O Bruno aproximou-se da mesa e pousou a mão numa pilha de arquivos. A senhora Soares abordou-me há 6 meses. Ela notou como tratavas as pessoas. Ela tratou-me como um ser humano. Ela perguntou se eu queria ajudar a equilibrar as contas. Eu dei-lhe a combinação do cofre há 3 meses. Movemos os fundos na semana passada. O João sentiu a sala girar. Tu, tu roubaste o meu dinheiro? Nós não o roubamos, corrigi eu. Nós o repatriamos. Essas contas eram paraísos fiscais ilegais, João. Eu liquidei-as e doei os 50 milhões inteiros para o Fundo de Pensões dos Trabalhadores da Fundição Soares. O João engasgou. Tu, tu deste o meu dinheiro aos antigos empregados do teu pai? Eles perderam as suas pensões quando atacaste a empresa, disse eu, a minha voz dura. Agora eles as têm de volta, com juros. O João caiu de joelhos. Não foi uma escolha. As suas pernas simplesmente cederam. A traição foi absoluta. A sua mulher, o seu assistente, o seu porteiro, todos aqueles que ele via como figurantes na sua vida, tinham se revelado jogadores, e todos se tinham unido contra ele. Não tenho nada, sussurrou o João. Tu tiraste-me tudo. Nem tudo, disse eu. Levantei-me e andei à volta da mesa, segurando uma única folha de papel. Ajoelhei-me à sua frente, cuidadosa para não deixar o meu fato branco tocar o chão sujo. Deixei-te uma coisa, João, porque não sou um monstro. Sou uma professora, e uma boa professora sabe que uma lição só se mantém se houver uma hipótese de redenção. Estendi o papel. O João semicerrou os olhos. Não era um processo judicial. Não era uma ordem de restrição. Era um pedido de emprego para um escriturário júnior de entrada de dados na Soares Apex Logística. O que é isto? Engasgou o João. Um emprego, disse eu. Salário mínimo, sem benefícios, reportas ao Bruno. Vais trabalhar na CAV a auditar os mesmos registros fiscais que tentaste esconder. Se trabalhares arduamente e fores pontual e tratares as pessoas com respeito, talvez em 5 ou 10 anos possas subir até um cubículo com janela. O João olhou para mim. Esperas que eu trabalhe para ti na CAV? É isso ou a prisão? Disse eu simplesmente. Apontei para a porta, onde 2 agentes da PSP acabavam de aparecer. A SEC tem um mandado de prisão para ti relativamente à fraude da Constância. Mas se fores empregado da empresa que corrigiu o erro e se cooperares totalmente com a nova gestão, talvez eu possa ser persuadida a pedir clemência ao procurador-geral. Levantei-me olhando para ele como uma titã. Então, João, queres ser um bilionário numa cela de prisão ou um escriturário no mundo livre? A escolha é tua. O João olhou para as algemas nos cintos dos policiais. Olhou para mim, a mulher que ele tinha ignorado, a mulher que tinha conquistado o seu mundo sem levantar a voz. Olhou para o pedido de emprego. A sua mão tremeu enquanto estendia a mão para a caneta que o Bruno segurava. Vou aceitar o trabalho, sussurrou ele. Bom, disse eu virando-lhe as costas. Bruno, mostra ao novo estagiário a sua secretária e diz-lhe para meter a camisa para dentro. Parece pouco profissional. No dia seguinte à gala do Jubileu de Ouro, o sol nasceu sobre Lisboa com um brilho ofuscante e indiferente. Para o resto da cidade, era apenas mais uma sexta-feira. Para o João Blackwood, era o primeiro dia do pós-vida. Ele acordou não no seu apartamento na Avenida da Liberdade, mas num banco de plástico na sala de espera de 24 horas da estação de Santa Apolônia. Um bagel meio comido embrulhado em folha de alumínio servia de almofada. O seu smoking, outrora um símbolo do seu estatuto intocável, estava agora manchado de chuva e sujidade da rua.
A gravata borboleta pendia solta como um pássaro morto à volta do pescoço. Ele verificou o telemóvel. Estava morto, não sem bateria. Desligado. Eu não tinha apenas congelado os seus bens. Eu tinha desmantelado meticulosamente a sua existência digital, os seus contactos, o seu calendário, o seu armazenamento na nuvem, tudo apagado ou bloqueado por encriptações que ele não conseguia quebrar. Ele cambaleou para a rua 34, protegendo os olhos. Ele tinha que ver. Tinha que saber se era real. Caminhou os 40 quarteirões até o seu edifício. Demorou 1 hora. Os seus pés, envoltos em sapatos italianos de couro envernizado, projetados para carpetes, estavam empolados e sangravam. Quando finalmente dobrou a esquina da rua 57, parou. Andaimes já estavam montados à volta da entrada do edifício Blackwood. Uma equipa de trabalhadores em macacões azuis estava em escadas, usando maçaricos para cortar as enormes letras de latão que soletravam Blackwood. O João observou enquanto o B caía, chocando contra o caminhão de plataforma abaixo com um clang metálico ensurdecedor. Soou como uma guilhotina. "Ei, amigo, mexe-te!" gritou um capataz. "Zona de segurança!" O João não se moveu. Olhou para o novo letreiro que estava a ser içado. Era elegante, moderno e discreto. Soares Apex Global. A realização atingiu-o com a força de um golpe físico. Não era um pesadelo. Era permanente. O primeiro mês foi um borrão de humilhação. O João tentou lutar. Foi a 3 diferentes escritórios de advogados, aqueles que ele costumava manter em regime de avença por milhões. Nem sequer o deixaram passar do átrio. Conflito de interesses, diziam as recepcionistas, sem se darem ao trabalho de levantar os olhos. Agora representamos a senhora Soares. Ele tentou os seus amigos, os tipos com quem jogava póquer, os membros do conselho que ele tinha enriquecido. Ligou de telefones públicos. "João, quem?" perguntou um ex-amigo do golfe antes de desligar. Na quarta semana, o João estava a dormir num abrigo no bairro da Amadora. Tinha vendido os seus botões de punho por 50 euros numa casa de penhores para comprar um telemóvel pré-pago e um passe de metro. Estava magro, sem fazer a barba e, pela primeira vez na vida, genuinamente invisível. Ele lembrou-se da minha oferta, do pedido de emprego, escriturário júnior de entrada de dados. Tinha rido na altura. Não estava a rir agora. Numa terça-feira chuvosa, o João Blackwood entrou pela entrada de serviço do seu antigo edifício. Não usava um fato. Usava um par de calças de ganga e uma camisola polo que tinha comprado numa loja de segunda mão. O segurança, um homem chamado Afonso, que o João tinha despedido 2 vezes por parecer cansado, olhou para ele. "Pó?" perguntou Afonso, o rosto impassível. "Eu sou um novo contratado", murmurou o João olhando para o chão. Afonso lentamente imprimiu um crachá de visitante. Não dizia CEO, não dizia VIP, dizia probatório. "Cave", disse Afonso, apontando com o polegar para baixo. "Não toques nas paredes." A cave da Soares Apex Global era um mundo à parte do apartamento. Era um espaço cavernoso sem janelas, cheio do zumbido de servidores e do cheiro a café velho. Filas de cubículos cinzentos estendiam-se sob luzes fluorescentes que zumbiam como moscas presas. O João foi conduzido a uma secretária no canto mais recuado, ao lado da conduta de ventilação. "Estás atrasado", disse uma voz. O João levantou os olhos. De pé sobre ele estava uma mulher na casa dos 20 anos, com cabelo roxo e um piercing no nariz. O seu crachá dizia Lara, supervisora sênior. "O metro estava atrasado", gaguejou o João. "Não me interessa", disse a Lara, atirando uma pilha de arquivos para a sua secretária. Os flocos de pó dançaram no ar. "Isto é o atraso de relatórios de despesas de 2019 a 2023. A senhora Soares quer cada recibo cruzado com o livro Razão Digital. Se encontrares uma discrepância de mais de 5 cêntimos, sinalizas."
O João olhou para a pilha. 2019, mas eu era CEO nessa altura. Eu aprovei essas despesas. Então deve saber onde procurar a fraude, disse a Lara, estalando pastilha elástica. Põe-te a trabalhar, estagiário. O almoço é às 12h30. Tens 30 minutos. Se voltares atrasado, perdes 1 hora. O João sentou-se. A cadeira estava partida. Inclinava-se ligeiramente para a esquerda. Ele estendeu a mão para o rato. Estava pegajoso. Pela primeira vez em 5 anos, João Blackwood trabalhou. Era um trabalho extenuante, entorpecedor. Os seus olhos ardiam. As suas costas doíam. Estava rodeado de pessoas que ele nunca se tinha dado ao trabalho de reconhecer. Pessoas que viajavam 2 horas para o trabalho, que empacotavam sanduíches de atum, porque a cantina era demasiado cara, que se preocupavam com a renda e com filhos doentes. Primeiro, ignoraram-no. Depois, gozaram com ele. Olá, senhor bilionário! Gritou um tipo chamado Ricardo de 2 cubículos ao lado. Podes passar o agrafador? Ou precisas de um assistente para isso? O João rangeu os dentes e passou o agrafador. Aqui. Obrigado, João, riu Ricardo. 6 meses passaram. Algo estranho começou a acontecer com o João. A raiva que o tinha alimentado nas primeiras semanas começou a esgotar-se, deixando para trás algo mais suave. Exaustão, sim, mas também clareza. Ele começou a ver os padrões nos números. Ele viu o desperdício que tinha permitido, os almoços exuberantes, as taxas de consultoria que iam para os seus amigos, os orçamentos de viagem inflacionados. Ele viu os nomes dos empregados que tinha despedido para pagar esses luxos. Numa terça-feira à noite, o João foi o último a sair da cave. Eram 21 issues. A equipa de limpeza aspirava à volta dele. Ele estava a olhar para um manifesto de envio de 2021. Havia uma discrepância. 40 euros. Um erro de arredondamento numa sobretaxa de combustível para um voo de jato privado para a Serra da Estrela. A maioria das pessoas tê-lo-ia ignorado. Eram 40 euros num livro-razão de vários milhões de euros. Mas o João não conseguia deixar passar. Ele rastreou o número da transação. Ele puxou o recibo físico da caixa de arquivo. Comparou as datas e horas. Percebeu que não era um erro. Era um padrão. Alguém da gestão intermédia tinha estado a desviar 40 euros de cada voo durante 3 anos. Somava mais de 200 mil euros. O João recostou-se, esfregando os olhos. Sentiu uma onda de adrenalina. Não a adrenalina de fechar um negócio, mas a satisfação de resolver um quebra-cabeças, de encontrar a verdade. Ainda estás aqui. O João sobressaltou-se. Virou a cadeira. Eu estava na entrada do seu cubículo. Eu também parecia diferente. A armadura afiada e assustadora da gala tinha desaparecido. Usava uma blusa e calças de cor creme suave. Parecia cansada, mas feliz. Segurava 2 chávenas de café de papel. Senhora Soares, disse o João, começando a levantar-se. Eu estava a acabar. Senta-te, João, disse eu em voz baixa. Aproximei-me e coloquei uma das chávenas na sua secretária. Preto, 2 açúcares. Era assim que costumavas beber antes de mudares para expresso. O João olhou para a chávena. Tu lembras-te? Eu lembro-me de tudo, disse eu. Recostei-me na secretária vazia do Ricardo, cruzando os braços. O Bruno diz-me que tens trabalhado 80 horas por semana. Ele diz que és o analista mais eficiente que temos. O João encolheu os ombros envergonhado. Não tenho mais nada para fazer, sem festas para ir. Ele também me falou sobre o cão, disse eu suavemente. O João congelou. Levou a mão ao bolso e tirou o telemóvel, um Android rachado. Desliza para o papel de parede. Era uma fotografia de um Golden Retriever misto, desalinhado e de um olho só. O nome dele é Lucky, disse o João, a voz embargada pela emoção. Encontrei-o atrás do abrigo. Ele precisava de mim.
Eu nunca tive ninguém a precisar de mim antes. Não é verdade. Eu precisava de ti, disse eu. As palavras pairaram no ar, pesadas e tristes. Naquela altura, eu precisava de um parceiro. Tu deste-me um fantasma. O João olhou para as mãos. Estavam mais ásperas agora, calejadas de papelada e de passear o Lucky. Eu sei que fui cego. Pensei que era o rei do mundo, Ana. Mas eu era apenas um tirano num castelo de vidro. Ele pegou no arquivo em que tinha estado a trabalhar. Eu encontrei uma coisa, disse ele, entregando-o a mim. O diretor de logística do Centro Atlântico. Ele tem estado a desviar. Está enterrado profundamente nas sobretaxas de combustível. Eu fiz um relatório. Peguei no arquivo. Percorri-o rapidamente. Os meus olhos verdes a arregalar-se. Isto é um detalhe incrível, murmurei eu. João, isto poupa uma fortuna à empresa. Mais importante, erradica a corrupção. Era uma coisa certa a fazer, disse o João simplesmente. Eu olhei para ele. Realmente olhei para ele. Vi o cinzento no cabelo, a camisa barata, o orgulho genuíno nos seus olhos por uma discrepância de 40 euros. Estendi a mão para uma sacola e tirei um envelope branco. Isto é para ti, disse eu. O João recuou. É um aviso de rescisão. Abre, disse eu. O João abriu o envelope. Lá dentro, um cheque. Não eram milhões. Eram 5.000 euros, um bônus de desempenho. E debaixo do cheque estava um cartão-chave, um prateado. O que é isto? Perguntou o João. Acesso ao 15º andar, disse eu. Estamos a abrir um novo departamento, ética interna e conformidade. Preciso de alguém para o gerir. Alguém que saiba exatamente como o sistema pode ser enganado para que possa impedir que aconteça novamente. O João olhou para o cartão-chave. O 15º andar tinha janelas, tinha luz solar. Tu queres que eu dirija um departamento? Sussurrou o João. Depois de tudo o que te fiz? Não o estou a fazer por ti, disse eu firmemente, levantando-me e alisando a minha blusa. Estou a fazê-lo pela empresa. És o melhor homem para o trabalho. E talvez o esteja a fazer um pouco pelo Lucky. A comida para cão é cara. Virei-me para ir embora. Ana! Gritou o João. Parei perto do elevador, a minha silhueta emoldurada pela luz áspera da cave. Peço desculpa, disse o João. Ele levantou-se, a voz a falhar. Peço imensa desculpa pelo aniversário, pela gala, pelos 5 anos em que não te vi. Não me virei, mas o João viu os meus ombros descerem 1 centímetro. O trabalho começa às 8 horas no 15º andar. João, disse eu, não te atrases. As portas do elevador abriram-se e entrei. O João ficou sozinho na cave silenciosa. Olhou para o cheque. Olhou para o cartão-chave. Depois olhou para a fotografia do seu cão. Pela primeira vez em anos, João Blackwood sorriu. Não era o sorriso de um tubarão. Era um sorriso humano. Pegou no seu telemóvel de plástico barato e marcou o número do abrigo onde era voluntário nos fins de semana. Olá, sou o João, disse ele, a voz brilhante. Sim, vou chegar mais cedo amanhã e acho que vou fazer uma doação. Acima dele, 50 andares acima, as luzes da cidade cintilavam. Mas ali embaixo, na cave, o João sentia-se mais leve que o ar. Tinha perdido seus milhões, mas tinha encontrado algo muito mais valioso. Tinha encontrado a si mesmo. E desta vez, não o ia deixar escapar. E cá entre nós, será que eu teria feito o mesmo? Às vezes penso que sim, que foi a única maneira de realmente fechar o ciclo. Outras vezes, questiono se a clemência não foi apenas uma forma diferente de controle. Porque, convenhamos, colocá-lo no departamento de ética, a olhar para as suas próprias falhas, é uma ironia que só a vida consegue orquestrar. João e eu encaixamos, de certa forma, sempre soubemos complementar os defeitos um do outro. Mas este novo equilíbrio é complicado. E agora? Não sei.
Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes penso que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é claro, nada é perfeito. Mas é a minha história.